Posicionamento na advocacia, em contratos e em família. Muito obrigada pela presença de quem já está chegando, de quem já está entrando. É muito bom receber vocês, colegas na advocacia, outras pessoas. Bem, quando se fala em posicionamento na advocacia, em contratos e em família, talvez a primeira pergunta que você esteja pensando é: por que contratos e família? E contratos e família é um mix, é um combo perfeito que eu venho utilizando já há 15 anos na minha advocacia. E deixa eu te contar como tudo começou, deixa eu te contar aqui uma história para você entender essa lógica de junção desses dois nichos dentro da área do direito civil. Eu comecei com a área contratual imobiliária. E a partir do caminho trilhado nesse posicionamento, eu fui descobrindo que as pessoas também tinham interesse e vinham em mim, por conta de outros posicionamentos acadêmicos, porque eu sou uma advogada e professora, que eu também conversava, dialogava dentro do nicho em família. E com base nesse alerta, nesse sinal do mercado, eu comecei então a me aproximar, me aprofundar e fazer estudos técnicos em família. E com isso, isso aconteceu nos primeiros 2 anos do escritório, eu falei, eu vou fazer a conexão desses nichos fabulosos que estão a todo momento em contato e ofertar esse combo perfeito para os meus clientes. E essa justificativa do tema da nossa live de hoje, contratos e família, está aí, essa ideia ligada ao posicionamento, é nesse sentido para mostrar para vocês que como é importante essa escolha, essa identificação do que se gosta, do que se faz, mergulho e estudo técnico para identificar, propriamente dito, o posicionamento. Sem essa identificação, as coisas podem ficar perdidas. E se algo está perdido, possivelmente um objetivo que você tem aí na sua atividade profissional, ele não vai ser alcançado porque está tudo solto, as pontas não estão amarradas, então possivelmente isso não vai funcionar. Quando se fala em posicionamento, seria até legal a gente linkar isso com posicionamento estratégico. E é justamente isso que se faz quando você tem estratégia em escolher um nicho, em abordar um possível lead. Eu vou falar já para vocês o que é o gerenciamento do lead. E essa impressão que você causa quando você mostra que conhece, que domina aquilo que está sendo apresentado para o cliente, porque afinal somos prestadores de serviço. E os nossos clientes querem o serviço que ele imagina como adequado naquele momento. E você está ali diante dele para falar, isso é possível, isso não é, isso é adequado, realmente é pertinente, isso a gente vai encontrar dificuldades em alcançar. Ele quer essa certeza, ele quer essa segurança. E tudo nasce do posicionamento. E eu tenho alguns questionamentos, a colocar algumas coisas aqui para vocês, pensando em destacar essa percepção da importância de você se organizar internamente para gerar segurança e para saber se posicionar adequadamente. O primeiro ponto claro, se eu quero me posicionar porque eu estou querendo cliente, se eu tenho cliente, eu tenho uma rentabilidade maior no meu escritório. Isso, é verdade, é tudo isso que você quer e eu também a todo momento quando eu organizo minha advocacia. Mas primeiro questionamento, a primeira provocação. Será que você está sendo verdadeiramente um cartão de visita para os seus clientes para reforçar esse posicionamento que você quer gerar de impressão para ele? E quem é um cartão de visita? Em primeiro lugar é você enquanto profissional, na forma em que você se torna visível para aqueles que estão aí ao seu redor, na relação do offline, na relação do presencial, e se você também é um cartão de visita no ambiente digital. E essas duas frentes, elas estão a todo momento coligadas, não separe elas, porque tem uma hora que você vai perceber que você tem mais aqui pessoas te procurando por conta dessa interação que você faz no presencial. E outros momentos por conta da sua interação no digital. Mas um alerta que eu gostaria de fazer desde já.
Quando eu estou fazendo essa provocação do cartão de visita, de como você é, de como você se posiciona, eu quero deixar claro que não faça o inverso, né? Eu vou primeiro me tornar visível e depois eu vou procurar me preparar tecnicamente. Se isso acontecer, na hora em que você receber o primeiro cliente no seu escritório, ele vai ter um choque de realidade. Ele vai sentir a insegurança, a sua forma de não se sustentar na técnica. Poucas perguntas que o cliente te fizer, você vai demonstrar essa insegurança, então não vai dar certo. Não inverta a lógica, faça primeiro a organização da sua bagagem técnica para depois você pensar em posicionamento. O ambiente digital está cheio de visibilidades não necessariamente verdadeiras, de preparo, de organização e na técnica de estudo. Então você uma chamada que faça esse inverso. E ainda sobre cartão de visita, você é um cartão de visita porque o cliente te procura, o cliente quer entender como que você se posiciona muito bem no offline, no presencial e como você se posiciona no digital, mas o inverso também é verdadeiro. O cliente é também o seu cartão de visita. Sabe por quê? Porque quando ele recebe essa prestação de serviço de forma muito bacana, ele vai te recomendar para outras pessoas. E leia de engano você achar que não existe mais isso na advocacia. Existe a todo momento. De todos os livros que eu tenho lido sobre vendas sem relação nenhuma com o ambiente jurídico, de todos os podcasts que eu tenho assistido, ouvido sobre vendas, eu vejo as pessoas que estudam matemática há muito tempo mencionarem o seguinte: está voltando aquele momento do tete a tete, da isca que você joga e você tem a conversa lá no WhatsApp, lá no direct com esse cliente. Então, esse posicionamento, essa aproximação verdadeira é quando ele sente a segurança e quando ele percebe essa relação, ele te indica para outra pessoa. Então, primeiro, cartão de visita que eu queria falar para vocês. O segundo ponto que eu queria aqui jogar de provocação é a questão do gerenciamento de leads, que eu falei há pouco, lembra? Bem, o que é isso? Gerenciar leads. Vamos primeiro traduzir a terminologia. É uma estratégia voltada para atrair aqueles contatos que podem se transformar em clientes quentes, em clientes verdadeiramente, e não pessoas que estão aqui gerando uma prospecção que não vão te contratar. São clientes realmente adequados. A gente fala clientes quentes porque você passou ali uma segurança para ele, primeiro ponto que a gente falou, ele já vai te procurar e possivelmente você vai ter essa conversão nesse contrato, porque ele já te acompanha, ele é um seguidor perfeito no offline, no presencial e no digital, então esse lead é ótimo. Quem não quer esse cliente? Então, para fazer esse gerenciamento do lead, do cliente quentíssimo, você precisa conhecer quem é essa pessoa que você quer atrair e você precisa desse posicionamento, que é o tema do nosso encontro. A partir disso, você consegue cada vez mais melhorar para esse cliente que está só esperando a deixa, né, daquela informação precisa, daquele conteúdo muito bom para te contratar e para fazer aquela ligação, aquele agendamento da consulta e depois você passa a sua proposta e ele vai te contratar. É esse posicionamento que é o posicionamento adequadíssimo na advocacia que a gente espera, uma advocacia de crescimento. Eu comecei aqui contando a minha história, né, porque contratos em família, e agora deixa eu contar uma outra história. Não adianta eu verificar dentro de um perfil no Instagram fotos maravilhosas com vídeos igualmente maravilhosos de um restaurante que eu tô vendo que é a comida do jeito que eu gosto, todo mundo indica esse restaurante e pontualmente na hora que eu chego nesse ambiente empresarial, eu recebo uma salada, ok, o prato principal mais ou menos, a sobremesa não gostei. Esse conjunto da ópera, mais todo o atendimento, a espera, no final eu vou falar, não tá legal esse restaurante. Deixa eu trazer essa ideia do restaurante para a advocacia. Como que é essa conquista, como é essa lógica no momento de você se posicionar com o seu cliente? Às vezes você pode até
ter percebido que a divulgação do seu conteúdo tá ok. Você está levando pessoas para o seu WhatsApp, você está mostrando que você atua em determinada área, mas na hora que já chega essa pessoa no WhatsApp, você demora mais ou menos aí 1 hora para dar a primeira resposta. Depois, essa pessoa até te pede uma proposta dos serviços que ela pretende contratar e você demora aproximadamente 3 dias para enviar essa proposta. Não, conteúdo bacana, né? Primeira impressão no WhatsApp não tá legal. Depois o envio da proposta demorado. Você acha que o cliente ele vai realmente te contratar? E o inverso também acontece. O cliente te contrata, você foi até rápido, né? Teve celeridade nessa primeira abordagem, mas na hora que começa a execução do serviço, você não gera de forma alguma um encantamento desse cliente para esse momento em que ele está junto com você durante a execução do serviço. Essa percepção do cliente é importantíssimo e quando não é adequado, ele não vai gerar aquele cartão de visita que eu abordei inicialmente. Então, veja só, o restaurante que faz um atendimento mais ou menos, que te entrega aquela salada até bacana, o prato principal você não gostou e a sobremesa estava péssima, se o atendimento também não está legal, pronto, não vai haver mais indicação desse restaurante. Por mais que você tenha realmente alguma experiência legal para passar para o seu cliente, mas quando ele teve essa percepção anterior, não vai rolar. Abraço grande, Dr. Cleilton. E quando a gente pensa em posicionamento na advocacia, em contratos e em família, especialmente em família, essa questão da manutenção do serviço adequado e de outro tipo de ganchos que você precisa na execução do serviço passar para o seu cliente, tem aí um fator decisivo para esse cliente no futuro ser o seu cartão de visitas. Um resumo então do que a gente conversou. Primeiro, eu abordei a ideia de você ser o seu cartão de visitas no off e no online, do seu cliente ser o seu cartão de visitas. Eu te expliquei por que a escolha na minha advocacia de contratos e família. Esse foi o ponto inicial, né? Foi a abordagem inicial do nosso encontro. Depois eu falei de leads, do gerenciamento desse lead. Esse é o cliente quente que você quer atrair, e para você atrair, a preocupação no estudo, no aprofundamento técnico é condição essencial. Eu já ia jogar um latim, me freiei, nem com os meus colegas eu preciso estar jogando latim, né? Eu ia falar condição sine qua non, não tem essa, é importante, é essencial, é uma condição básica, é assim que a gente fala nas interações aqui e com os nossos clientes também. E depois eu contei a história da experiência no restaurante. Bem, essas são as premissas do posicionamento. Agora deixa eu falar para vocês sobre os nichos, contratos e em família. Não é segredo para vocês que eu tenho uma comunidade chamada Contratos em Família. Quem ainda não sabe, deve procurar saber. Esse ano, essa comunidade ela vai passar por algumas transformações e a primeira delas é eu disponibilizar apenas as videoaulas para o público que está interessado em mergulhar em contratos e em família. Esse link, essa junção desses nichos que se conversam, que dialogam entre si, eu chamo de nichos de conexão, que é um método que eu uso. Vou dar um exemplo. Quando eu estou atendendo um cliente em contrato de um imóvel pronto e eu percebo que ele está ali precisando de uma outra consulta para tratarmos de um futuro planejamento patrimonial, eu tenho a junção de uma primeira divulgação de um serviço isolado de contratos com uma outra possibilidade em potencial de planejamento patrimonial e sucessório. Dentro do planejamento patrimonial, então, eu tenho um mundo de contratos. Eu tenho a doação, eu tenho o próprio contrato de compra e venda, eu tenho o seguro, eu tenho a previdência. Eu tenho uma série de instrumentos que vão gerar para esse planejador a necessidade de organizar a vida patrimonial dele, necessária em determinado momento. E eu preciso muitíssimo dominar o direito de família e das sucessões, assim como eu preciso dominar o direito contratual. E é o que se observa na prática. Muitos advogados excelentes em família e sucessões, mas
que não têm o mesmo conteúdo técnico em contratos. Do mesmo modo, o inverso. Quando tem uma pessoa que tem um posicionamento brilhante em contratos, ele já esquece de estudar fatores essenciais dentro, por exemplo, de uma união estável. Quando um cliente pede para ser feita uma escritura de pública declaratória de união estável. Então, se você quer se posicionar verdadeiramente em contratos em família, o domínio nesses dois nichos é condição para você começar a elencar os seus produtos jurídicos, tanto para contratos e para família. É o que eu digo tanto no meu curso Nichos de Conexão, como na comunidade Contratos em Família, que é a comunidade, não disse isso no início, uma falha minha, é a comunidade que está patrocinando esse encontro e tornando visível e disponível gratuitamente para vocês que gostam de estratégias no ambiente da advocacia e entender um pouco mais em contratos de família, essa live, essa conversa. É um patrocínio porque na comunidade Contratos em Família, a cada término de disciplina, nós temos um encontro ao vivo. E eu coloco desafios para que os membros da comunidade cheguem aqui e já tem um desafio ali feito, um dever de casa para na hora que eu estou conversando, essas coisas possam se encaixar. E depois eu coloco esse conteúdo disponível lá dentro da comunidade, que a propósito hoje é o nosso último encontro. Essa primeira turma da comunidade Contratos e Família teve uma duração de 6 meses. O último dia da comunidade é o dia 31 de janeiro. Por isso que eu disse que nós estamos em momento de reformulação da comunidade. Contratos e famílias são nichos que você pode ofertar separadamente ou a partir desse diálogo. O que eu digo na comunidade, voltando do ponto onde eu parei, é que comece com um produto em contratos. Depois, um outro produto em família, só com eles. Faça um teste disso no mercado. Deu certo? Gostou? Viu o resultado? O seu cartão de visita funcionou no offline e no online? Escolha mais um produto para contratos. Você já tem 2 em contratos, depois você já tem 2 em família. Com isso, você aumenta a sua carteira de produtos com estudo, com técnica, com percepção. Às vezes você oferta esse conjunto, um cliente só te contrata para vários produtos jurídicos que você tem para oferecer para ele. E você acaba criando essa conexão, misturando escala com cobrança de honorários relevantes, honorários mais altos. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você. Gostaria de quem pudesse escrever aqui, se você está se preocupando nesse momento para esse tipo de posicionamento na sua carreira. E eu já dou aqui uma ideia, se ainda não está, procure fazer essa organização, a entender mais sobre esse posicionamento estratégico. Escolha a tua área, esse é o primeiro passo de atuação. Domine e estude tecnicamente ela. Não adianta para os jovens advogados que estão aqui, especialmente aqueles que acabaram de concluir uma graduação, achar que, nossa, eu estudei 5 anos. O seu verdadeiro estudo começa agora. É o seu estudo de verdade, é o seu estudo, como eu digo para os meus alunos, da vida adulta, que tem a percepção na real do que é a atividade profissional. O estágio como diz o próprio nome, né? É um momento inicial de percepção daquilo que você vai enfrentar. Quando você se forma, aí verdadeiramente começa o seu estudo. Porque aqui você já vai escolher aquilo que você mais gosta, aquilo que você viu durante 5 anos na faculdade que você tenha mais afinidade. Você não vai mais ser obrigada a estudar determinada a área, fazer uma avaliação, porque você precisa de um reconhecimento, né? Uma certificação em termos de notas daquilo. É nesse momento, para aqueles que estão na jovem advocacia, que quando você se forma, que você escolhe o que quer, que você mergulha na técnica. E ao contrário do que alguns dizem que você já pode bombar naquele primeiro ano, eu jogo a verdade com você. Não é assim, não vai ser e nunca será. Se tem alguém que te conta isso, ou é um gênio, é uma grande exceção, ou está contando algo que não corresponde à realidade.
O aprofundamento técnico, aquela segurança que eu falei lá no início da nossa conversa hoje, só vem com o seu mergulho em determinada área técnica. Por isso que eu falei, comece com um produto em contratos, depois um outro produto em família. Bruna, eu gosto mais de família, então comece com produtos em família. Pô, estruture aí um procedimento de divórcio. O que você tem que falar com o cliente para um divórcio extrajudicial? Qual é o passo a passo que você vai demonstrar para ele se o divórcio for judicial? Dentro de contratos imobiliários, você vai estruturar um atendimento em locação não residencial, né, a locação comercial. Você vai estruturar um passo a passo. O que um cliente nesse nicho, ele precisa saber? Como que ele vai se sentir seguro se eu tiver uma conversa com ele, se eu fizer um atendimento? Então, são esses posicionamentos assertivos no seu dia a dia na advocacia que você constrói com uma máxima transparência com o seu cliente, que vai transformar isso naquele lead quente que também a gente conversou hoje. Muitíssimo obrigada para você que está aqui até agora, para você que entrou depois. Espero que tenha feito sentido. Deixa aqui o seu comentário se fez sentido para você. Compartilha essa conversa com quem precisa entender esse posicionamento, com seu futuro sócio, com a sua futura sócia aí na sua advocacia, com pessoas que querem se posicionar nesses nichos ou escolher apenas um deles. E depois, se você tiver interesse, converse comigo sobre tudo isso, que eu vou gostar muito de receber o seu feedback sobre essa conversa e de saber como é que você está se posicionando por aí. Muito obrigada.